Desista de ser bom. Você já parou para pensar no que te motiva a querer ser uma boa pessoa? E mais ainda, o que levam as pessoas a querer que você seja uma pessoa melhor, uma pessoinha boa? Olá, meu nome é Bruno Henrique, eu sou terapeuta holístico e esse é o Dinâmicas do Ser. Como é que você reage quando você recebe um não? Quando você está cheio de expectativas ou precisando de alguma coisa e você vai de encontro a alguém e de repente essa pessoa diz não para você. Normalmente a gente não gosta, normalmente a gente fica frustrado, a gente fica triste, muitas vezes a gente se sente até magoado em relação a isso. Mais que isso, como é que anda a sua liberdade, inclusive de ser a pessoa que vai dizer não, né? Você consegue, né, dizer não para os outros de forma tranquila, sem sentir culpa ou sem tentar dar um jeitinho? Ou você normalmente faz o que a maioria de nós faz para sair dessa saia justa, né? Ao invés de ter a coragem de dizer eu não quero, eu não vou, ou simplesmente não, a gente diz eu não posso, eu não consigo ou não tem jeito, né? Por que eu estou dizendo tudo isso? A bondade ela está muito relacionada com o oposto disso, que é justamente quando a gente recebe um sim, quando a gente recebe uma ajuda, um retorno, né? Então, ser bom normalmente é uma construção que a gente faz, é um conceito que a gente tem, que está muito mais relacionado àquilo que a gente faz pelo outro do que necessariamente com aquilo que a gente é ou tem vontade, né, de se expressar. Quando a gente diz desista de ser bom, a gente está então querendo trazer que o problema de ser bom é que ele está vinculado normalmente aos nossos interesses ou à satisfação dos nossos interesses, né? E esses interesses estão diretamente ligados a uma reputação que a gente vai ter e vai conseguir ali em relação ao outro. Muitas vezes o retorno que a gente gosta, né, e sente é aquela sensação, né, fui útil para alguém, que são sensações legítimas, né, mas né, que são gostosas, né, da gratidão do outro, da pessoa dizer, nossa, bacana, que bom que você fez por mim, Deus te abençoe, né, gratidão que está muito na moda, né, e esse processo todo. Então a gente se enche muitas vezes, né, daquela sensação de assim, nossa, sou uma boa pessoa porque eu fiz isso por alguém. Essa sensação é legítima, não tem problema nenhum em sentirmos úteis e sermos felizes por ser úteis. O problema é quando a gente tem dificuldade de não atender alguma demanda ou alguma expectativa por medo de perder essa posição de ser a pessoa boa. Porque o que é verdade é que nós não podemos, não tem jeito na realidade de sermos bom o tempo todo para todo mundo, porque nós somos diferentes e as pessoas então vão ter necessidades diferentes, como nós também vamos ter necessidades diferentes. Isso implica também em disponibilidades diferentes, né? E inclusive em vontade realmente diferente. Então, muitas vezes, né, nós temos amizades, né, ou temos aquelas pessoas que sempre chegam perto de nós e de repente nós somos aquela pessoa que pode sim contribuir em alguma coisa, mas em determinado momento, em determinada situação, de repente a gente não teria condições de atender naquilo que a pessoa deseja, ou porque a gente realmente não quer, ou porque às vezes a gente não concorda, ou porque às vezes a gente acha que não seria o melhor, mas o outro muitas vezes não entende. E o que a gente normalmente às vezes faz? Se a gente tem a coragem de dizer sinceramente o que está acontecendo, a gente corre um sério risco
da pessoa não gostar, né? E aí às vezes ela vai, muda aquela imagem que tinha da gente. Então, toda uma história, de repente, que a gente já teve, né, de bons momentos, né, de boas coisas que foram feitas, parece que fica apagada, né, por causa daquele momento, né, dali para frente. Então a gente passa a ser uma má pessoa, né? Então, normalmente a gente tende a se sacrificar para ainda atender, a gente tende a inventar histórias para não magoar, para não frustrar, para a pessoa não achar ruim. Então a gente inventa lá que não pode, que tá sem dinheiro, que tá sem isso, que tá sem aquilo, mas no fundo a gente não quer. E por que que é difícil, né? Deveria ser a coisa mais autêntica, né, e mais natural nós podermos dizer simplesmente não quero, não vou, não gosto, e pronto, sem precisar dar maiores explicações. Mas parece que dizer não ou desagradar virou um sinônimo de frustrar, de incomodar, né? De criar problemas, né? Então parece que ninguém treina, digamos assim, para compreender que dizer sim ou dizer não deveriam ter o mesmo peso nas nossas relações, no sentido de que nenhuma das duas posições necessariamente são virtudes, né? Fala assim, quem fala mais sim, né? A pessoa que é mais bondosa, ela é mais virtuosa, muitas vezes é a que mais se sacrifica, né? É a que mais deixa de olhar as questões dela para viver o outro e passa muitas vezes se deixar, passa a viver muito mais a vida do outro do que a própria vida. Então muitas vezes nós somos muito injustos, inclusive nesses julgamentos, né? E nessa maneira de avaliar, né? Então a construção do que é bom, de ser bom, né, e ser ali uma pessoa bondosa, está muito ligado, está muito mais ligado à nossa reputação do que à nossa essência. Ser bom, muitas vezes nós somos bons muito mais pelo que fazemos do que pelo que somos. Porque no momento que a gente realmente diz, né, ou mostra o que somos, mostra o nosso real interesse, normalmente é onde cai aquela imagem, né, e a pessoa entende que então a gente não serve mais, né? E às vezes é tão injusto que a gente até fala, nossa, eu pensava que você seria, né, aquela pessoa que eu podia confiar, né? Então rola todo um jogo, todo um processo para deixar uma culpa, para deixar uma sensação de que está fazendo alguma coisa errada. Então parece que quando a gente diz não, né, a gente está desobedecendo, né, a gente está indo contra uma coisa divina, às vezes até, e a gente acaba então decidindo muitas vezes ir contra a gente, ou seja, não somos bons para nós, para sermos bons para os outros. Então isso é muito desonesto, né? Primeiro com relação àquilo que a gente está sentindo ou deseja, como também cria relações desonestas, apesar de ter uma gratidão ali, mas desonestas porque o outro acaba sentindo que não pode, né, perder aquela postura, né, aquele posicionamento que sempre desejou. Então, desista de ser bom, porque a partir do momento que a gente vai aprendendo a ter mais responsabilidade sobre a nossa própria vida e vendo que a gente precisa de cuidar da nossa própria vida, da nossa autenticidade, é muito importante a gente entender que necessariamente não vamos agradar todo mundo e não vamos ter disponibilidade para estar sempre disposto, né, ou com recursos para fornecer, né, digamos, né, o que o outro deseja, o que o outro quer. O que o outro deseja, o que o outro quer, em primeiro lugar, é uma responsabilidade do outro, é da vida do outro, né? Então, nós podemos sim ser solidários, podemos sim colaborar, mas não podemos nos prender a essa necessidade de sempre estar lá
para não ficar sentindo culpa, para não sentir que a gente de alguma forma virou aquela ovelha negra, né? O amigo que não está lá, né? E que de alguma forma está sendo até ingrato, né? E a coisa piora muito, inclusive quando o outro já fez muito por nós, né? Então são prisões, né? São faturas que de repente vêm para ser cobradas e que acabam aí sim demonstrando que não tem tanta autenticidade assim. Então, desistamos de ser bom, mas principalmente desistamos, né, de que o outro também seja sempre bom para nós do conceito, né, que a gente busca, porque de alguma maneira a gente também acaba sem querer esperando muito do outro, né? Então a gente precisa relaxar as relações, suavizar e sermos honestos, que a gente possa dizer sim quando quer dizer sim e que a gente possa dizer não quando quer dizer não. E ponto final, né? E tá tudo bem. Não precisa ter uma justificativa, né? A gente, para dizer não, a gente parece que precisa inventar um rosário, uma história para justificar, né? Para não parecer que nós somos um algoz. Então, isso é um problema que às vezes a gente traz, que no fundo a gente se sente inseguro, né? De poder expressar aquilo que a gente realmente sente e que a gente realmente pensa. Mas a gente não vai chegar a lugar nenhum sem aprender isso, tá bom? Se você gostou aqui do vídeo, inscreva-se, né, no canal se você ainda não está, deixa aqui seu like e deixa nos comentários, né, o que você achou, para a gente dar continuidade aí nas nossas discussões. Até a próxima!